A vida de um bilionário pode parecer cheia de glamour, mas e se eu te contasse que, por trás dessa fortuna, existe uma história de luta e superação? Imagine um homem, Bryson Kolle. Ele não é apenas um bilionário, ele é um sobrevivente. Depois de enfrentar uma doença que quase acabou com sua vida, ele se viu em uma encruzilhada. O que fazer quando você tem tudo, mas a vida te dá um tapa na cara? Bryson decidiu usar sua fortuna de maneira diferente. Ele não queria ser apenas mais um bilionário no mundo. Ele queria fazer a diferença. Eu não posso mudar o passado, mas posso moldar o futuro, disse ele em uma entrevista. Essa frase ecoa na mente de quem o conhece. Bryson não apenas superou sua doença, mas também transformou sua dor em propósito. Em vez de se isolar no luxo, ele decidiu criar uma fundação. E não uma fundação qualquer. Uma que realmente impactasse vidas. A fundação dele, chamada Esperança em Ação, foca em fornecer assistência a pessoas com doenças crônicas. Bryson sabia exatamente como se sentia. Ele sentiu a solidão e o medo de não saber se veria seu futuro. Por isso, ele decidiu usar parte de sua fortuna, estimada em mais de $1 bilhão, para ajudar os outros a não passarem pelo que ele passou. Mas como isso tudo começou? Vamos voltar um pouco no tempo. Bryson, um homem que cresceu em um bairro difícil, sempre sonhou em fazer algo grande. Ele trabalhou duro, abriu sua própria empresa de tecnologia e, em poucos anos, se tornou um dos homens mais ricos do país. Mas a vida tinha outras ideias. Em 2020, ele foi diagnosticado com uma doença autoimune rara. O tipo que faz você se sentir invisível, que tira sua energia e, muitas vezes, sua esperança. Durante meses, ele ficou preso em um ciclo de consultas médicas e tratamentos dolorosos. Eu não sabia se ia sair disso, ele revelou em uma conversa íntima com amigos. Esse período foi um teste de fogo. Ele começou a olhar ao redor. Enquanto lutava contra sua própria batalha, viu tantas outras pessoas enfrentando dificuldades semelhantes. Bryson percebeu que, apesar de ter dinheiro, nada era mais valioso do que a saúde e a felicidade. Isso o levou a uma reflexão profunda. O que importava realmente? Depois de meses de luta, Bryson finalmente conseguiu se recuperar. Mas a experiência o transformou. Ele não queria apenas ser um bilionário que acumulava riqueza. Ele queria ser um bilionário que fazia a diferença. E assim nasceu a Esperança em Ação. A fundação começou pequena, mas rapidamente ganhou força. Ele começou a financiar tratamentos para pessoas que não tinham como pagar, criou programas de apoio psicológico e até organizou retiros de bem-estar. Eu quero que as pessoas sintam que não estão sozinhas, ele disse uma vez. Os resultados foram impressionantes. A fundação já ajudou milhares de pessoas, e Bryson se tornou uma figura respeitada não apenas no mundo dos negócios, mas também na comunidade de saúde. Mas o caminho não foi fácil. Ele enfrentou resistência e críticas. Algumas pessoas achavam que eu estava apenas tentando limpar minha imagem, desabafou um dia. Mas ele não se deixou abater. Bryson foi firme em sua missão. Uma das histórias mais tocantes veio de uma jovem chamada Lara. Ela tinha apenas 25 anos e lutava contra câncer. Sem recursos, estava prestes a desistir. Quando Bryson soube de sua situação, ele imediatamente a contatou. Não se preocupe, Lara. Vamos te ajudar, ele disse. Graças ao apoio da fundação, Lara conseguiu o tratamento que precisava. Ela não apenas sobreviveu, mas agora é uma defensora da saúde mental e física, usando sua história para inspirar outros. Se não fosse pelo Bryson, eu não estaria aqui hoje, ela frequentemente compartilha. Esses momentos de superação são o que Bryson considera mais valiosos. Ele não quer ser lembrado apenas pelo dinheiro que ganhou, mas pelas vidas que ajudou a mudar. E, para ele, cada vida conta. As pessoas têm que entender que riqueza não é só sobre dinheiro. É sobre o impacto que você pode ter, ele sempre insiste. Mas há um ponto que não podemos ignorar. Bryson também enfrentou desafios pessoais. A pressão de ser um bilionário, e ao mesmo tempo, um filantropo, trouxe conflitos.
Em várias ocasiões, ele se viu em situações onde teve que escolher entre manter sua imagem ou ser autêntico. Isso é uma luta constante, ele admite. E não é apenas a pressão externa. Dentro de casa, Brisson teve que lidar com questões familiares. Ele tem uma filha, nova, que sempre foi seu maior suporte. Mas com a fama e os compromissos, houve momentos em que ele se sentiu ausente. Eu não queria que ela me visse como um bilionário distante, ele confessou. Esses desafios moldaram Brisson. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está apenas no saldo bancário, mas nas relações que cultivamos e nas vidas que impactamos. Eu faço isso por ela e por todas as outras pessoas que precisam, disse ele em uma de suas falas mais emocionantes. A esperança em ação não é apenas uma fundação, é um legado. Brisson planeja expandir seus esforços. Ele sonha em criar um centro de saúde que combine medicina tradicional com práticas alternativas, algo que ele acredita que poderia revolucionar o tratamento de doenças crônicas. As pessoas precisam de um espaço onde possam se sentir seguras e apoiadas, ele afirma com paixão. E o que tudo isso significa para a percepção pública de bilionários? Bryson está mudando a narrativa. Ele mostra que é possível ser rico e generoso, que a riqueza pode ser uma ferramenta para o bem. Se eu posso ajudar, por que não faria? Ele provoca, desafiando a visão comum de que bilionários são frios e desconectados. É uma reviravolta interessante. Brisson, que poderia facilmente se isolar em sua fortuna, decidiu ser a exceção. Ele escolheu a conexão, a empatia e a ação. E, com isso, ele não apenas transforma vidas, mas também redefine o que significa ser rico. E enquanto Brisson continua seu caminho, ele deixa uma mensagem clara. A vida é sobre as escolhas que fazemos e as pessoas que ajudamos ao longo do caminho. Essa é a verdadeira riqueza. A história dele é um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, sempre há uma luz. E essa luz pode ser alimentada pela compaixão e pelo desejo de fazer a diferença. Brisson Collie nos ensina que o impacto pode ser tão significativo quanto o dinheiro. E, ao final do dia, isso é o que realmente importa. Você pode ter tudo, mas se não usar isso para o bem, qual é o sentido? Ele frequentemente questiona. Essa provocação ressoa em muitos que o conhecem. Brisson não é apenas um nome em uma lista de bilionários. Ele é um exemplo de como transformar a própria dor em esperança para os outros. E assim, enquanto muitos veem os bilionários como figuras distantes, Brisson está aqui para desafiar essa percepção. Ele é um bilionário com um coração, um homem que decidiu usar sua riqueza para acender a esperança em outros. E, ao fazer isso, ele não apenas muda vidas. Ele muda a narrativa sobre o que significa ser rico em um mundo que muitas vezes parece desapegado. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um bilionário, lembre-se de Brisson Collie. Lembre-se de que, por trás da riqueza, pode haver histórias de luta, superação e, acima de tudo, um desejo de fazer a diferença. A vida é feita de escolhas, e Brisson escolheu ser uma força para o bem. E você? Que tipo de legado você quer deixar? É uma pergunta que vale a pena refletir. A história de Brisson é um convite a todos nós. Um convite para olhar além do dinheiro e ver o impacto que podemos ter.